pegar o melhor e mais adequado recurso financeiro para o seu negócio. Val, seja muito bem-vindo para essa live, estreando aqui no canal Gerando Empreendedores. É um prazer muito grande estar com você aqui. É uma honra muito grande estar fazendo parte dessa comunidade. Eu sei que aqui tem pessoas que querem não só conseguir benefícios para a sua empresa, para o seu negócio, mas eu sei que tem bastantes contadores por aí, e o contador é uma ferramenta fundamental, eu diria até que é o cara mais importante de toda a jornada do empreendedor. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, e hoje a gente vai estar aqui trazendo esse assunto que, para muitos empreendedores, vai ser fantástico e fundamental para superar esse momento aí de crise. Pessoal, maravilha. Olha só, eu trouxe o Val Macedo porque ele é empresário, né, é uma pessoa que entende muito de negócios e é uma pessoa também que é um gerente de uma grande instituição hoje no Brasil. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão financeira, sobre o histórico dele. E eu vou pedir para vocês todos que estão no YouTube, todos que estão aqui no YouTube, no Instagram, compartilhar muito essa live, porque eu acredito que essa live vai ajudar muita gente, muitos empreendedores que precisam saber como pegar um capital de giro, como trabalhar nessa questão financeira nesse momento de crise, pagar folha de pagamento, entender se deve pagar fornecedores, se não deve, quem você paga primeiro, como que você se organiza financeiramente, quais são os recursos disponíveis para você hoje no mercado, e eu posso ter certeza, o Val, com toda a experiência dele, vai ajudar muito vocês empreendedores. Então eu vou pedir o seguinte, que vocês peguem agora, vocês que estão aí no Instagram, vocês que estão aqui no YouTube, a gente está crescendo aqui a audiência, pega esse link aqui do YouTube, manda aí nas redes sociais de vocês, aí nos grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito vocês passarem esse momento aí de crise e com certeza absoluta, saber onde conseguir dinheiro e o que fazer com o seu dinheiro para que passe da melhor forma. Val, se apresenta para a gente aí, para o pessoal que está chegando agora, tanto aqui no Instagram do Gerando Empreendedores, como no canal do Gerando Empreendedores, para conhecer a sua trajetória. Vamos lá, pessoal. Então, eu me chamo Val Macedo. Quero mais uma vez dar as boas-vindas aqui. Eu também estou na mesma condição que muitos de vocês aí. Eu também sou empresário. Eu tenho hoje 3 empresas, uma no ramo de instrumentos musicais, outra empresa no ramo de celulares e uma terceira empresa que é uma distribuidora da Oi. Eu distribuo aqui na região o Oi Fibra óptica. E com isso, a gente tem esses dois lados aí da moeda. Então, quando eu conheci aí o Altair, eu vi nele uma figura muito positivista, um cara que está querendo sempre mudar a história dos empreendedores no Brasil. E eu achei que tinha uma total conexão com o nosso projeto. E aí, por isso, a gente mentalizou essa noite para vocês. Uma noite que eu acho que vocês têm muito a ganhar. Eu digo para vocês assim de coração, porque vocês devem estar vendo na televisão tudo o que está acontecendo e com a grandeza do que está acontecendo. E tem muitos empresários que não sabem exatamente o que vai acontecer ou como eles podem se precaver de tudo isso que está acontecendo em nosso país. Então, hoje, aqui nessa noite, eu acredito que tanto o Guia dos Bancos para Empresas tem muito a agregar para vocês, quanto o Altair, com todo o conhecimento que ele tem no mundo contábil. Maravilha. Val, vamos lá. A gente sabe que assim, a gente tem duas situações hoje no país, né? Primeiro, instalada a crise, a gente aparentemente parece que foi todo mundo pego de surpresa, mas a gente já tinha uma lei que foi editada em 6 de fevereiro, né, falando sobre essa questão do coronavírus, então é uma coisa que as pessoas já sabiam, porém as pessoas não falaram muito sobre isso e nem se prepararam com antecedência. Então, quando a mídia colocou a informação que estamos em crise e realmente agora a gente tem a grande possibilidade de parar todo o Brasil por um tempo, sem gerar renda, sem vender, sem poder receber e pagar, as pessoas se desesperaram. Principalmente aqueles empreendedores que não têm fluxo de caixa, que não vinha uma empresa organizada, uns porque não tinham oportunidade, outros porque realmente não tinha realmente um bom controle, tinha um bom negócio na mão, mas não tinha um bom controle, e hoje estão passando, né, por esse momento de muita tensão. Agora vamos começar. Antes dessa crise, né, as pessoas elas conseguiam ir até o banco e pegar os recursos de forma organizada, os empreendedores entendiam isso muito bem, ou já era realmente um problema grande para o empreendedor trabalhar com dinheiro de terceiros? Então, Altair, eu digo sempre isso, cara, que o
grande problema do empreendedorismo do nosso país é nítido, que é o capital. Nós somos muito cheios de criatividade, de efetividade em tudo que a gente faz, mas ao longo dos meus 12 anos, enquanto trabalhando em instituições financeiras, uma coisa é comum, e o motivo de ter algo em comum é justamente o fato do empreendedor ele não saber exatamente o que é que ele pode conseguir com os bancos, ou até mesmo ele faz de tudo para não utilizar os bancos. E aí a gente tem um grande problema, porque todas as grandes empresas, todas, sem exceção, empresas que já atuam hoje em outro patamar, que jogam outro jogo, elas não utilizam o seu capital próprio. A grande maioria delas, elas pegam tudo que ela sempre lucrou, tudo que ela sempre teve, e elas aplicam no banco, colocam esses valores em alguns investimentos e usam esse investimento para conseguir crédito com os bancos com as menores taxas do Brasil, oferecendo esse investimento como garantia. E com isso ela consegue duplicar e até às vezes triplicar o tamanho da sua empresa. Eu vou dar um exemplo muito simples para a gente entender, porque eu sei que a nomenclatura termina criando um pouco de confusão. Mas imagina que você tem uma empresa e sua empresa tem um lucro de, por exemplo, R$ 400 mil, e você decide pegar esse valor e aplicar nos bancos. Muitos empresários, eles pegariam esse valor e investiriam na sua própria empresa, fazendo reforma, ou abrindo uma outra unidade, ou quem sabe comprando mais mercadorias, quando, na verdade, eles poderiam pegar esse valor, aplicar nos bancos e conseguir dos bancos o dobro do valor. Então, se ele colocou nos bancos 400 mil, eles poderiam conseguir até 800 mil reais com taxa de juros abaixo de 1% e poderiam aumentar 2 ou 3 vezes o tamanho da sua empresa se fizessem essa manobra. Mas isso não é uma realidade que ocorre em nosso país. Muito pelo contrário. Hoje em dia, os empresários, eles cada vez mais estão usando o cheque especial, que é o produto mais caro dos bancos, é o produto que muitos empresários já colocam como rotina aquela utilização, e sem saber eles que aquilo é uma bola de neve, e que, na verdade, boa parte dos bancos, eles até estimulam que os empresários não utilizem o cheque especial, mas ocorre que o empresário ele não tem essa informação. Ele vai até o banco e simplesmente pede um empréstimo. E aí eu costumo sempre dar esse exemplo para fazer com que as pessoas entendam. Imagina que você tem um restaurante e eu vou até o seu restaurante com muita fome e ao entrar nesse restaurante eu digo, olha, eu estou morrendo de fome e preciso comer. Você, enquanto dono do restaurante, você me ofereceria o seu prato mais barato ou o seu melhor prato que te dá o maior lucro? Com certeza, o prato mais caro que te dá maior lucro. Pois então, os bancos são a mesma coisa. Cabe aos empresários, no momento que eles se dirigirem até os bancos, eles já saberem quais são os produtos dos bancos, eles já terem uma convicção de que os bancos têm inúmeros produtos e que aquele produto X ou Y é o produto mais ideal para a sua empresa. Porque os bancos, assim como um restaurante, ele vai sim oferecer o que ele tem de mais caro. Afinal de contas, a responsabilidade é do empresário, que tem que saber qual produto escolher dos bancos. Então, Altair, eu penso que muito antes dessa crise acontecer, a gente vive em nosso país uma crise interna. E é uma crise interna de mentalidade com os empresários. Eles deveriam ter essa informação ou buscar essa informação. E isso, inclusive, foi o que fez a base, o fundamento que eu pudesse criar esse projeto do Guia dos Bancos, porque aí eu poderia levar essa informação e deixar isso claro, como eu estou deixando para vocês aqui agora, de como funciona essa realidade dentro do banco e como os empresários deveriam agir com as instituições que eles escolheram para serem os parceiros do seu negócio. E você sabe, Val, eu acompanhando, né, empresários em todo o Brasil, eu tenho muitos conteúdos na internet, já prestei muitas consultorias para os empresários, e eu percebo justamente isso, né? Eu percebo primeiro que ele não tem uma organização financeira, não tem os números organizados, não tem um plano muito claro e definido. Então, quando ele vai buscar uma instituição financeira, ele já tem dificuldade das pessoas entenderem, na verdade, isso, e o banco precisa de segurança. Todavia, a gente sabe, e é importante, você que trabalha como gerente, mas tem esse perfil, esse lado de olhar para o empreendedorismo,
porque também é empreendedor, a gente sabe que os bancos também não olham também como deveriam olhar. Mas aí que está a importância do conhecimento, né? Porque o que você falou, o funcionário do banco, o gerente, enfim, o atendente lá que está vendendo um produto, ele está vendendo um produto que interessa para ele, né? Que dá mais lucratividade para o banco, que tem mais interesse para ele no resultado. Não necessariamente ele está te entregando aquilo que é o melhor para você. Né? A gente sabe que o banco funciona assim, qualquer empresa funciona assim, ele está vendendo um produto. Agora, quando eu conheço o bem daquele assunto, eu acho que falta realmente esse conhecimento que você está trazendo, as pessoas com certeza chegam no gerente, chegam no banco com um outro olhar, com outra visão e dá um direcionamento melhor. É a mesma coisa, né? Se eu sei que eu vou entrar numa loja, tem um produto que é muito similar a um outro produto e ele tem 30%, ele é 30% mais barato, provavelmente o vendedor, querendo ganhar mais comissão, ele vai vender aquele outro produto. Agora, se você já sabe da funcionalidade dos produtos, você fala, não, eu quero aquele produto lá, porque ele tem uma diferença pequena, mas ele é quase a mesma coisa, eu vou pagar 30% mais barato. Né? Então, eu acho que essa falta de conhecimento, eu tenho certeza absoluta, que faz a diferença. Mas agora, Val, nesse momento de crise, nesse momento onde as pessoas estão desesperadas, não sabem o que fazer, né? Como a gente se preparar para esse momento, né? O que tem o que o empresário, o pequeno empresário, ele pode fazer agora para trazer um pouco mais de tranquilidade e principalmente, né? Principalmente poder ter mais caixa aí para poder arcar com seus compromissos. Então, Altair, aí o que eu digo nesse momento agora, a primeira coisa de todas que o empresário tem que ter é paciência e inteligência. É o primeiro de tudo. A gente não pode entrar em pânico, nós não podemos enxergar que isso é uma crise que não tem fundo, até porque a gente sabe que ao longo da história, não só do Brasil, mas da história mundial, já passaram por várias crises e que todas as crises elas foram superadas. Então não vai ser essa crise agora que vai nos trazer de volta ao tempo das cavernas. Tem muita gente, hoje, por exemplo, eu escutei isso de um cliente do banco. E eu acho que não é por aí. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter muita paciência e inteligência. E por que a inteligência está nessas duas palavrinhas que eu coloquei? Inteligência da gente conseguir identificar qual vai ser o ápice dessa crise. E para isso eu vou lhe dar um exemplo. Eu costumo sempre usar exemplo, viu, Altair? E Maravilha. aí eu acho bacana porque a gente consegue, né, imaginar e trazer para a nossa realidade. Mas eu lembro que ontem aconteceu um fato interessante. Eu tenho uma cliente que ela tem uma clínica de estética e ela paga aluguel. E ela falou comigo o seguinte, olha, Val, eu estou vendo que essa crise vai acontecer e o que é que eu vou fazer? Eu já vou ligar para a dona do imóvel porque eu vou dizer para ela que o aluguel eu não vou conseguir pagar. E assim ela fez, ela ligou para a dona do imóvel e prontamente a dona do imóvel respondeu. Ela disse: não, a crise ainda não chegou para a gente, o comércio ainda não está fechado. A gente sabe que o vírus está chegando, mas ele ainda não está nessas proporções de fechar todo o comércio. Claro que a gente tem algumas regiões que já está muito próximo disso, como São Paulo, por exemplo, né? Mas o fato é que, a nível de Brasil, isso ainda não é uma realidade de fechar todo o comércio. E o que é que eu disse para essa cliente? Eu disse para ela: olha, eu acredito que você não escolheu o melhor momento para fazer isso. Por quê? Porque se põe no lugar da dona do imóvel, ela ainda não sabe, ou ela tem a informação de que o comércio ainda não parou. Então, por que essa cliente já está pedindo a isenção do aluguel? Então, eu dou essa dica para vocês, empresários, empreendedores, e até quem aspira em abrir um negócio, que o momento é de muita paciência e inteligência para identificar primeiro qual é o melhor momento para você negociar com seu fornecedor, qual é o melhor momento para você negociar com o dono do imóvel onde tem a sua loja, qual o melhor momento para você negociar com a administradora do shopping, se você é um empresário que tem uma loja dentro do shopping. Dito isso, hoje a gente já recebeu aí um turbilhão de informações do mercado, tanto na parte tributária, que você vai falar daqui a pouco, né, Altair, quanto da parte financeira. E na parte financeira, as notícias, apesar de toda essa situação, são boas notícias. Eu classifiquei como notícias super positivas. A primeira delas, por exemplo, alguns bancos privados, eles vão propor aos seus clientes correntistas que já têm a conta pessoa jurídica no banco a reorganização financeira. E o que é essa reorganização financeira? Os bancos, eles sabem que o empresário, muitas vezes, ele não tem apenas uma operação de capital de giro. O empresário, ele tem um capital de giro, mas ele tem um capital de giro, mas ele também tem
o uso do cheque especial ou o uso de outro tipo de operação que ele tenha. E aí, os bancos privados eles estão juntando todas essas operações e fazendo uma reorganização financeira, proporcionando ao cliente esticar o prazo. Então, se você tem uma operação de crédito no banco com prazo de 48 meses e você paga 2.000 de parcela, por exemplo, o banco vai juntar tudo isso com o cheque especial que você está usando, com o cartão de crédito que você não conseguiu pagar, e ele vai conseguir te dar um prazo maior para que essa parcela fique menor e você consiga enquadrar no seu contas a pagar. Essa é uma das alternativas. Outra alternativa é uma alternativa que, essa daí eu achei até bem assim, bem ousada por parte do banco, mas eu achei bem interessante para o cliente final, que é um determinado banco privado, ele vai aumentar o limite do cartão de crédito em 10% de todos os clientes, todos, sem exceção. Então, você imagina, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um cartão com um valor bem limitado, e aí o banco vai estar proporcionando a esse momento da pessoa conseguir ir no local e comprar um mantimento, um alimento, ou até um álcool gel, se ele achar. Isso é bastante interessante. Já no lado dos bancos públicos, a Caixa hoje, por exemplo, ela anunciou que vai estar fazendo uma redução das suas taxas de juros e ela está proporcionando ao cliente algumas alternativas, como, por exemplo, os R$ 200 para o profissional que é autônomo. E isso aí eu também achei uma estratégia bem interessante por parte da diretoria e do governo, né? Porque o governo, na verdade, é que direcionou isso, e eu não sei ao certo se isso vai... a gente não sabe como isso vai se operacionalizar, mas já foi divulgado pela parte do governo. E, além de tudo isso, tem a questão da carência, que a carência, muitos empresários não sabem o que é uma carência. E carência nada mais é do que um intervalo que a instituição financeira te dá para que você possa receber o capital de giro do banco e respirar. Dar uma respirada, dar uma acalmada, para depois pagar o valor da parcela. Então, alguns bancos vão estar liberando também a carência de até 6 meses. Então, imagina que você pode hoje se dirigir ao banco, solicitar um capital de giro para esse período de dificuldade, esse período de tensão, e você pode ter até 6 meses para você começar a pagar a parcela desse capital de giro. Então, eu penso que isso é bem interessante. O empresário ele vai ter que ter muita inteligência para utilizar isso, até porque a gente tem dois, aí a gente já chega numa bifurcação, né? Nós temos, Altair, aquele empresário que já tem a conta no banco e ele já sabe exatamente como ele vai proceder, só que a gente tem também um leque de inúmeros empresários que não têm conta no banco, não têm relacionamento com o banco, e aí vem a grande pergunta: o que fazer nesse momento? Quem vai socorrer? Não é? E num momento como esse, um momento de dificuldade, muitos empresários eles começam a queimar o seu próprio patrimônio, pegando um imóvel que ele tem e coloca para vender por um preço bem abaixo do que realmente vale, para poder sustentar o negócio, ou até mesmo recorrem aí a pessoas que emprestam dinheiro a taxa de juros extremamente abusivas, quando o trabalho teria que ser feito lá atrás, um trabalho de relacionamento, um trabalho de conscientização de que o empresário ele tem sim que ter o banco como um verdadeiro parceiro. Afinal de contas, o banco tem inúmeros produtos que podem sim ajudar o empresário a tornar o seu negócio realidade, a sua ideia, ou para quem já tem uma empresa, a crescer 3 anos em 1 ano, através de uma operação com capital de giro, por exemplo. Então, mas eu acho que assim, Val, o pessoal tá até comentando, a gente tem duas situações aí. A gente tem aquela pessoa que já estava ruim, né, de mal das pernas, que estava com restrição financeira, que não estava conseguindo já pagar, estava com o famoso nome sujo. E como fica essa pessoa nesse momento, né? Porque assim, se a pessoa já estava com dificuldades financeiras, que não estava controlando muito bem, ele tinha uma situação que ele já não era, vamos dizer assim, já não tinha um crédito pré-aprovado para ele, e as instituições já olhavam ele com, né, meio de lado assim, porque não queria liberar dinheiro para ele. Será que, com todas essas mudanças nessa crise, será que alguma coisa vai ser feita para esses inadimplentes, para essas pessoas que precisam realmente de ajuda? Então, eu acredito que vai ser feito sim, até porque, Altair, nos últimos 2 anos, existiu um movimento por parte dos empresários, que aí eu chamo bastante atenção. Toda empresa, em sua grande maioria, o que ela tem de mais precioso são os recebíveis. E esses recebíveis podem ser os cartões de crédito, os boletos para quem presta serviço.
E a gente viu nos últimos 2 anos uma migração gigantesca de diversos empresários para outras instituições que, por muitas vezes, são instituições não financeiras, mas que oferecem alguns tipos de maquinetas, onde o empresário ele poderia passar as suas vendas com a promessa de que ele teria uma redução de juros. E eu estou explicando isso para chegar nesse ponto onde você falou. O que ocorre? Essas empresas, elas por muitas vezes, elas apenas substituíram a palavra juros por comissionamento. Então ela diz, olha, na minha maquineta não tem juros, porém ela não fala que tem um comissionamento. E aí o empresário, confiando nessa promessa, ele vai lá e começa a fazer isso. Só que com isso ele perde o seu histórico bancário. Sim. Com isso, ele perde aquele relacionamento que ele já tinha com o banco. Então, até as pessoas hoje que já estão numa situação delicada de restrição ou com algum tipo de impedimento, em sua grande maioria, essas pessoas elas continuam com seus recebíveis ativos, elas continuam com a maquininha de cartão ou com os boletos sendo pagos, porém, esses boletos, essas maquininhas, elas não estão nos bancos tradicionais ou num banco que tenha um mínimo de estrutura para que ele possa oferecer uma contribuição nesse momento de dificuldade. E eu estou dizendo isso porque quem tem essa maquininha de cartão, mesmo sendo negativado, ou mesmo que ele tenha uma restrição, ele pode oferecer esses recebíveis como garantia para o banco e o banco atendê-los nesse momento. Então, para essas pessoas, existe solução. Agora, a gente sabe também que tem aquele outro empresário que passou por um período de dificuldade, que o score dele dentro do banco foi baixado. O score, a gente sabe, é aquela nota que todos nós temos para qualquer lugar, desde uma loja que a gente compra ou até mesmo uma instituição financeira. E aí, com esse score mais baixo, realmente fica um pouco mais difícil dele conseguir o crédito. Mas para essas pessoas, eu recomendo, e aí vai uma dica aqui do Guia dos Bancos, para você que está nessa condição, que você procure a instituição que você tem essa pendência e você solicite uma operação chamada de repactuação ou até mesmo renegociação. E o que é isso? É uma operação onde o banco ele consegue pegar o valor que você deve, juntar com o valor que você precisa, e em tudo isso ele mescla para fazer uma parcela, uma operação que você consiga pagar mensalmente, tanto o que você estava devendo, quanto o valor que você precisa para voltar à sua atividade normal. Deu para ficar claro, Altair? Deu para ficar claro, sim. Então tem esperança, sim, tem uma luz no final do túnel. Agora, pessoal, a gente já vai ouvir um pouco vocês aqui, vocês estão perguntando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários. Eu já desativei alguns comentários aqui que estavam fazendo gracinha, eu já desativei, porque a gente está trazendo um conteúdo muito rico, um conteúdo muito sério, e sempre tem alguém querendo fazer gracinha, mas a gente vai lá e já elimina para não estar na pessoa que está fora do foco, a gente vai realmente dar nossa atenção para as pessoas que merecem. E aí vocês vão colocando as perguntas, eu vi que vocês já fizeram algumas perguntas aqui no YouTube, fica à vontade para perguntar, o Val está aqui para responder, a gente já vai para as perguntas de vocês. Val, mas então, o que a gente tem hoje de efetivo para essa crise, né, para a gente enfrentar essa crise? O que a gente tem de efetivo hoje disponível para o empreendedor no mercado, nos bancos, no geral? Vamos lá. O que a gente tem hoje disponível? Em primeiro lugar é a pausa. Foi negociado e a gente já tem alguns bancos oferecendo essa pausa para aqueles empresários que têm operações de crédito ativa, que está pagando todo mês a sua parcela. Então, o banco vai oferecer uma pausa. E como é que funciona isso? É aquele empresário que ele vai entrar em contato com o banco e aderir a essa pausa. Então, o banco ele vai dar uma segurada no recebimento daquelas prestações, isso por até 3 meses, podendo se estender por mais 3 meses. Então, a gente está falando aí de um período total de 6 meses no total, né? Além disso, a gente tem também um banco que ele aumentou o limite, e essa informação que eu vou dar para vocês aqui é uma informação muito bacana, muito interessante. Me permita, Altair, até fazer esse parênteses aqui, pessoal, que dentro do Guia dos Bancos, eu estou preparando um evento na semana que vem, que é um evento totalmente gratuito, chamado Semana das Empresas que Enriquecem, que é um evento onde eu vou ensinar como que os empresários
podem fazer dos bancos verdadeiros parceiros do seu negócio e vou ensinar também como que eles podem conseguir até o valor de 100 ou 150 mil reais das instituições financeiras, pagando as menores taxas de juros do mercado. E tudo isso é gratuito, é um evento gratuito, online, que eu vou fazer, vai acontecer dos dias 23 a 27 de março, e no final da nossa live, eu coloco o link para vocês poderem se inscrever. Mas, pessoal, o que acontece? Um determinado banco, ele disponibilizou hoje, e eu achei assim, uma atitude muito positiva, a elevação do limite de 50 mil para 100 mil reais na operação com a garantia de aval. E o que é aval? Aval nada mais é do que o seu CPF. Então, a gente sabe que é uma realidade dos empresários o seguinte: olha, eu preciso do crédito, mas eu não tenho uma garantia para oferecer. Eu não tenho um imóvel, eu não tenho um veículo, ou até mesmo eu não tenho um recebível para oferecer, eu só tenho o meu CPF. Então, esse banco ele conseguiu essa elevação do seu limite de 50 para 100 mil reais com garantia de aval. Eu acredito, Altair, que 100 mil reais hoje resolve não só esse período de algumas empresas, mas também dá para o empresário se programar e reorganizar o momento que ele vai passar. A gente estava até conversando mais cedo, quando a gente falou que é um período de dificuldade, mas que o empresário ele tem a obrigação de fazer disso uma oportunidade. E como seria isso? Através da capacitação, se capacitando, enxergando o seu negócio de uma maneira diferente, olhando se colocando no lugar do cliente e pensando o que é que a minha empresa pode fazer hoje para que eu possa atender o meu cliente de uma maneira melhor. Não é isso? E uma coisa importante, pessoal, todas as perguntas que vocês estão colocando aqui no YouTube, pode ficar à vontade de perguntar, que nós vamos voltar aqui nas perguntas e o Val vai responder para a gente. Uma coisa, Val, é extremamente importante, né, o empreendedor. A gente tem 3 coisas que quebram a empresa no Brasil, né? Falta de planejamento, ou seja, você não se planeja para fazer, para crescer, para abrir a tua empresa. Falta de gestão, você não conhece do que você está fazendo, né? Você não conhece lidar com pessoas, você não conhece lidar naquele teu mercado, e a mentalidade. Essas 3 coisas é que mais quebram, 60% das empresas quebram em 5 anos, então, assim, a gente sabe que são fatores importantes. Mas grande parte agora do que a gente está vivendo, né, no momento de pré-crise, vamos dizer assim, a gente está até para se divertir um pouquinho aqui, que eu sei que o tema é um pouco pesado. Meu colega estava falando assim, tem um cliente, mandar até um abraço aqui para ele, é o Paulo lá do Rio de Janeiro, grande amigo, está aqui assistindo a live. Ele falou assim, tem um cliente que já quase não pagava, né? Aí eu recebeu lá um e-mail nosso, falou assim, rapaz, queria te falar que eu não consigo te pagar, porque infelizmente você está vendo aí a crise, nós estamos vivendo a crise. Aí ele falou assim, você está de brincadeira, né? Acho que essa crise já te atingiu antes de atingir a China, né? Porque acho que o coronavírus chegou antes da China, chegou em você. Porque o cara nunca paga. Então, assim, eu acho que foi uma brincadeira, mas é uma coisa importante, porque, gente, não vamos dar desculpa, que nem você falou, não vamos dar desculpa porque a gente está na crise, né? Não vou assumir o compromisso. Eu assumi o meu compromisso pessoal de manter todos os meus fornecedores, né, que entregam software, pessoas que estão no dia a dia, pessoas que trabalham aqui, todos os nossos funcionários, inclusive estão fazendo uma ação para adiantar salários, né, para essas pessoas que trabalham, que estão junto com a gente aqui. Vou manter a pessoa que tem o aluguel do imóvel, vou manter esse aluguel, vou manter todos os sistemas que a gente usa no dia a dia. Por quê? Porque eu sei que são fornecedores que estão comigo sempre, né? As pessoas estão ali me ajudando, estão ali fazendo negócio. Aí, quando vem uma crise, eu vou pensar só em mim, eu vou virar a cara para todo mundo e vou falar, não, agora cada um que se vira. Que relação é essa? Que parceria é essa? Então, Perfeito. eu estou muito disposto a não só assumir todo o compromisso, como colocar meu capital pessoal para assumir isso, né? Porque eu acho que isso é papel de empreendedor, né? Ter coragem, a gente assume risco, então a gente tem que ter essa postura. Então, o primeiro passo, né, para a gente poder amenizar a crise, eu acho que é todo mundo ter essa mentalidade. Né? Por quê? Porque se todo mundo tiver essa mentalidade, você já viu que quando o governo vai lá, ou a mídia vai lá e anuncia que está em crise, estava todo mundo normal, estava todo mundo comprando, estava todo mundo vendendo. Então, quando falou, estamos em crise, todo mundo para. Aí a crise vem e se instala. É verdade. Engraçado isso, né? É verdade, e é interessante, porque, por exemplo, eu hoje no almoço, eu estava assistindo a TV,
E eu fiquei impressionado, eu digo para você, Altair, que assim, muito impressionado mesmo, com algumas pessoas, gente, que estavam falsificando álcool em gel. Como que o cara ele consegue ter a coragem de fazer isso? E na minha cabeça funciona assim: se ele teve a coragem de fazer isso, por que ele não usa essa mesma coragem para montar um negócio, para fazer uma coisa que dê certo? Porque se a gente se colocar até no lugar de uma pessoa dessa, a pessoa tem que ter uma coragem, ela tem que ter muita coragem, ela tem que ser um cara assim, sabe, extremamente ativo, extremamente para frente e destemido para ter uma atitude como essa. Então, eu concordo com o que você fala, Altair, e assim, cara, é um momento de crise, a gente sabe, mas um momento também da gente refletir e da gente pensar nas oportunidades que podem surgir. Eu lembro que, mais cedo, eu estava conversando com um dos gerentes da minha loja, e eu falei, e ele me comunicando que a prefeitura local da cidade informou que iria suspender as atividades do shopping aqui da minha localidade. E eu disse para ele o seguinte: falei, você já ouviu falar em delivery de produtos? Aí ele ficou calado no telefone. Falei, cara, eu nunca pensei nisso, mas me veio esse estalo aqui agora, e por que não? Por que não você que tem uma empresa pensar o seguinte: olha, eu vou reunir os meus colaboradores, eu vou reunir todos eles, e vou ensiná-los com como eles podem pegar um produto que eu tenho aqui na minha empresa e, através de um vídeo, eu vou gravar esse funcionário explicando todas as ferramentas, todas as especificações desse produto, e no final do vídeo eu dizer para os clientes: olha só, esse produto que eu acabei de te mostrar aqui, se você tiver interesse, entre em contato comigo no WhatsApp, você fecha uma parceria com alguns motoboys aí da sua cidade e você pode levar esse produto até a casa dos clientes. Então, por que não a gente criar, a gente pensar em coisas diferentes, não é verdade? É verdade, tem que ter criatividade aqui, ó. Até o Paulo tá brincando aqui, ó. O cara tava devendo há 3 meses e aparece falando que é culpa do corona. Aí tá de brincadeira, o corona tá Assim recebendo mesmo. toda a culpa, né? Mas olha só, o que o Val tá falando, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque agora, se você concentrar todo o teu esforço, tá, no problema, na dificuldade, e não entender que há possibilidade de você buscar soluções, né, factíveis para o teu negócio, e você percebe que é o seguinte: não é só você que está nisso. Quando você for conversar com o seu credor, negocia com ele, faz um acordo com ele. Por quê? Porque ele sabe que está todo mundo no mesmo. Então, assim, se a Exatamente. gente deixar, se a gente tiver inteligência e deixar o dinheiro circulando na economia do jeito que estava, a gente vai minimizar o impacto. Isso é lógico. Não precisa ser tão inteligente para entender isso. Agora, se eu segurar todo o meu dinheiro, se o Val segurar o dele, se todo mundo segurar o dinheiro, o que vai acontecer? Aí sim a gente quebra. Você entendeu? Então, assim, essa consciência, essa participação e esse empenho de fazer com que as coisas possam dar certo, depende da gente. Agora, Val, vamos lá. Eu vou fazer umas perguntas aqui para você e você vai respondendo num bate-pronto para a gente aí. O pessoal aqui do YouTube que colocou algumas informações, tiver alguma coisa no Instagram aí, você fica à vontade para responder também. Eu vou ler aqui os comentários e vou te Vamos lá. perguntando e você vai respondendo para a gente, tá bom? Perfeito. As empresas no Simples têm benefícios fiscais. Eu tenho empresa no lucro presumido, tem algum benefício? Eu vou até falar isso aqui, Val. Então, olha só, o governo, através da resolução lá 152 do Comitê de Gestão do Simples Nacional, ele trouxe a informação que o imposto devido no Simples Nacional seriam postergados os pagamentos, ou seja, vencimento agora de março, tá? Que vai vencer dia 20 de abril, vencimento de abril que vence em maio, e o vencimento que vence em junho ficou para outubro, novembro e dezembro. Quer dizer, todo esse imposto que você vai gerar nesse período vai ser menor, lógico, até pela questão da crise, ou não, né? Porque tem gente que vai aproveitar as oportunidades, e você vai pagar lá no final do ano. Não tem nenhuma informação de prefeitura e de Estado ainda, porque nós sabemos que tem, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, Val, a gente tem uma situação interessante, né? Todas as empresas que estão no Simples Nacional, depois que foi ampliado o limite para 4.800.000, separou a parte desse limite. Então, quem fatura até 3.600.000 no ano paga tudo dentro do Simples. Quem fatura de 3.600.000 a 4.800.000 paga, se for comércio, o ICMS para o Estado, e se for prestação de serviço, paga o ISS
para a prefeitura. E a gente não tem nenhuma comunicação, tanto de governos estaduais, ainda não vi nenhum, como de governos municipais. Inclusive, as empresas que estão no lucro presumido ainda também não tem nenhuma ação do governo. E muitos podem me perguntar, Altair, eu devo pagar um imposto? Eu vou até depois que o Val pode dar a opinião dele nesse sentido, mas eu penso o seguinte, dentro da hierarquia de prioridades que você tem para fazer pagamento, eu sempre priorizo os mais fracos, né, os mais desprovidos de condições financeiras para se manter, que são os funcionários da tua empresa, e os pequenos fornecedores, né? As pequenas empresas que te fornecem. Então, por hierarquia, por condições, eu vou priorizar sempre os funcionários, vou priorizar os meus fornecedores. Agora, eu devo, Altair, eu tenho um fluxo de caixa, eu tenho muito dinheiro, eu tenho dinheiro para passar 6 meses, 1 ano. Você paga seu imposto, porque senão você vai pagar juros nesse imposto, até que se fale, né, que você tem aí uma oportunidade. Inclusive, para as empresas que pagam no lucro presumido, nós temos a maior parte dos impostos são trimestrais. Então, nós estamos no mês de março, então, janeiro, fevereiro e março, você vai pagar a final de abril, tá? Depois você entra abril, maio e junho, você vai pagar só em julho. Então, provavelmente, o governo já deve se posicionar para os trimestrais, para os impostos trimestrais que estarão sendo pagos no próximo trimestre, mas esse de abril, né, que você vai pagar no final de abril, que é o mais pesado do presumido, provavelmente o governo vai ter tempo de se manifestar e eu aconselho que você continue acompanhando aí para saber o que fazer, tá bom? Vamos lá. Financiamento da minha casa fica... Como fica o financiamento da minha casa, minha vida? Tem como falar? Tem uma pessoa aqui perguntando, como fica o financiamento da minha casa, minha vida? Vamos lá. Então, aí é o seguinte, as perguntas relacionadas à habitação e à pessoa física, em toda instituição financeira, inclusive esse é um tema que eu abordo bastante quando eu faço algumas lives ou alguns eventos, é justamente isso. Os empresários eles precisam identificar até mesmo qual é a função de cada um daqueles no banco. Então, no meu caso, eu sou um especialista em conta empresarial. Então, eu sou um especialista da conta das empresas, para você que tem uma loja, para você que tem uma construtora, ou para você mesmo que tem um negócio de qualquer natureza. Essa é a minha especialidade. Mas também existem outros colegas, outros profissionais que são especialistas em habitação, em pessoa física, em empréstimo consignado. Então, essa informação eu não tenho total segurança para estar dando aqui. Mas como eu dei uma lida bem prévia hoje, eu posso sugerir que você entre no site da instituição financeira e que você dê uma olhada, porque todas elas já devem ter divulgado nos seus sites as ações que elas estão tomando para esse momento. O Fábio está falando, com a crise, a oportunidade de crescimento. Com certeza, né? Isso aí eu não tenho dúvida, né, Val? Quando nós estamos nesse momento de crise. Me explica, deixa eu até compartilhar com vocês aí um caso bem interessante, né? Eu sempre faço uma matinal na minha empresa, e nessa matinal eu junto todo mundo, todo dia de manhã cedo, e a gente discute algumas coisas. E eu costumo dizer o seguinte, que na vida a gente tem que fazer uma escolha. E essa escolha, ao meu ver, é minha opinião, é um campo de futebol onde a gente vai olhar de cima. Imagina um campo de futebol e você olhando ele de cima. E nesse olhar que você faz, ou você vai estar dentro do campo, ou você vai estar na arquibancada. Só que dentro do campo, nós temos quantas pessoas? 11 de um lado, 11 do outro. Eu não sou muito chegado em futebol, não, mas essa informação a gente termina pegando de tanto todo mundo falar, né? Sim. Mas na arquibancada, quantas pessoas nós temos? Às vezes 10 mil, 20 mil, quem sabe até 30 mil pessoas que estão ali olhando para aquelas 22 pessoas do campo e adivinham o que elas fazem? Elas julgam, elas xingam, elas apontam, não é verdade? Agora, Verdade. sabe o que é mais interessante de tudo isso? Quando faz o gol, o que é que essas pessoas fazem na arquibancada? Cara, elas pulam, vibram, e meu amor, eu sou fã desse cara, enfim. Então, essa é a minha visão de vida. E eu estou dizendo isso para vocês, porque, assim, pessoal, hoje eu tive a oportunidade de receber uma ligação de um cliente meu, e é um cara super empreendedor, e ele falou o seguinte, Val, eu gostaria, cara, de saber com você o seguinte, eu tenho um imóvel, e esse imóvel meu é um apartamento, ele vale uma média aí de uns 500 mil reais,
e eu estou querendo colocar esse imóvel em garantia aí no banco, porque eu não tenho dúvidas que vai surgir muitas oportunidades. Olha a ideia do cara. E aí ele falou, com esse imóvel em garantia, quanto que o banco pode me conceder de capital de giro? Aí eu falei, bom, depende, o banco vai fazer uma vistoria nesse imóvel, vai avaliar, mas, aí, não, tudo bem, mas vamos supor que o imóvel é avaliado em 500 mil. O banco me consegue liberar R$ 1 milhão? Eu falei, pode ser sim, o banco pode dobrar o valor mediante a garantia. Ele, então tá, então eu quero fazer isso. E aí eu falei, mas por que você vai fazer isso nesse momento? Ele disse, Val, porque eu não tenho dúvida que da mesma maneira que eu estou me programando para aproveitar as oportunidades que vão surgir, nesse mesmo dia de hoje, deve ter muitos empresários que não sabem nem o que vão fazer ou que vão ter que vender alguns imóveis, alguns terrenos, alguns empreendimentos a preço de banana. Então, pessoal, assim como o exemplo do campo, aonde vocês querem estar? Na arquibancada ou no campo, pensando diferente? Eu acredito que se você é empresário, se você é o contador também empresário, não é, Altair? A gente falou disso hoje. E assim, se você é empresário, seja lá do que for, se você é empresário até dentro da sua casa, gerindo sua esposa, seus filhos e levando felicidade para eles, pense nisso. Olhe diferente, ache as oportunidades, pessoal, independente do momento que vocês estão, independente do momento da circunstância. Maravilha, maravilha. Olha só, Val, já tentei algumas vezes pegar empréstimo como MEI, nunca consegui. Tem alguma linha de crédito para MEI? Tem sim. Cada banco tem sua estratégia para MEI. Porém, lembrem que, assim como algumas empresas são voltadas para determinados segmentos, o banco também é assim. Então, às vezes, você tem um banco que tem linha de crédito direcionadas para MEI e você tem um determinado banco que o foco dele não é o MEI. E está tudo bem, não tem problema. Agora, cabe a você, empresário, identificar qual desses bancos seria a melhor opção. Agora, em relação ao MEI, me permita falar o seguinte, que o MEI, assim, eu acho que você vai compadecer, Altair, desse mesmo pensamento comigo, mas o MEI, gente, é uma forma de você começar, é uma forma de você dar o seu pontapé inicial. Então, você vai iniciar como MEI, mas tenha em mente de que dali você vai passar para um outro patamar. Você vai para uma MS, você vai para uma Eireli, uma empresa limitada, porque aí as oportunidades elas também serão maiores. Você tem um MEI com micronegócio, mas tem uma sequência de MEIs com negócios extremamente promissores. Só que são pessoas que às vezes ficam travadas enquanto MEI por algum tipo de dúvida ou de incerteza, eu não sei, mas confiem, joguem o chapéu, sabe? Joguem o chapéu e tentem buscar esse chapéu para a gente ir para um outro patamar. Então, tem sim operações, a gente só precisa identificar qual que é o melhor banco para atuar dentro do seu segmento como MEI. E aí você tocou num ponto extremamente importante, né? E eu vejo muita gente buscando MEI, e eu falo assim, cara, se você é empreendedor, eu fico fazendo a conta, Val, o cara fala para mim assim, eu quero abrir um comércio. Eu falo, você quer abrir um comércio? Ele vai ter um local fixo, você vai alugar um lugar? Vou alugar. Vai ter funcionário? Vou começar com 2, 3 funcionários. Cara, mas 2, 3 funcionários, e então você vai abrir uma microempresa. Não, estou pensando em começar como MEI. Fala, não, mas MEI só pode contratar um funcionário, MEI só fatura 6.750 por mês. Aí eu fico pensando, se você vai ter um comércio, a gente sabe da lucratividade de um comércio, se você tem um comércio que te gera líquido, cara, 30%, cara, você tem um comércio, um negócio bom demais, né? Que te gera 30% de lucro líquido, você pagando tudo, é um bom resultado. E aí, de 6.750, você está me falando que você vai ter um lucro líquido de mil e poucos reais, então você vai abrir um negócio, vai assumir um risco para ter um lucro de R$ 1.000. Então é melhor você ficar como autônomo, pega seus produtos, vai vender de porta em porta, que você vai ganhar mais e não vai assumir risco. Então, a grande questão, e hoje a gente vê que muitos microempreendedores não conseguem investimento no banco, não conseguem crédito. Por quê? Porque tem essa mentalidade pequena, né, de não querer pagar imposto, de não querer fazer nada certo, e a gente sabe que isso tem um preço. Por exemplo, quem não tem a movimentação, antigamente o banco falava o seguinte, me dá o teu extrato, quero ver o teu extrato, a tua movimentação. Hoje o banco quer ver o teu balanço, hoje o banco quer ver as suas demonstrações financeiras, ele quer ver o teu imposto que você pagou. Não adianta você falar que fatura 100 mil e paga 10 mil paga sobre 10, 20 mil de imposto, não. O banco não é bobo, ele não quer assumir esse risco de sonegação junto com você, não é isso, Val? Exatamente. Inclusive, você tocando nesse assunto, eu queria fazer um desafio aqui para todo mundo que está nos assistindo, tanto no YouTube quanto no Instagram.
Vejam bem, sejam bastante sinceros com o que eu vou perguntar. Quantos de vocês, seja MEI, ou seja Eireli, ou limitada, pequena empresa ou média empresa, eu não sei, mas quantos de vocês já solicitaram a visita do gerente no seu negócio? Eu não estou falando do gerente ir até o seu negócio, eu estou dizendo de você, enquanto empresário, solicitar a visita do gerente no seu negócio. Quantos de vocês respondam aqui, ou que sim, ou que não, só para a gente ter um parâmetro. Me diz aí, Altair, esse retorno. Maravilha, o pessoal vai respondendo aqui. E aí, eu acho, o Val, que você tocou num ponto, né? O relacionamento, acho que com o gerente do banco sempre nunca foi muito bom, até porque o arquétipo que foi criado do gerente é aquele cara que só quer te massacrar, aquele cara que só quer arrancar dinheiro para a instituição. Ele está ali, ele é um funcionário de uma instituição, né? Ele tem que ter resultado, ele tem que vender, né? Mas o bom relacionamento com o gerente, né, o bom engajamento seu e o conhecimento desse gerente da tua empresa, com certeza vai te ajudar a ter melhores capitais, melhores investimentos, melhores liberações de crédito com spread pequeno, cada vez menos juros, para que você possa ter sucesso. Mas você sabe, Val, uma coisa importante, importantíssimo. O pessoal, até o João Felipe aqui está falando assim, ó, eu tenho um galpão alugado por 6 mil, como eu posso ajudar um inquilino e, ao mesmo tempo, não ficar no prejuízo, né? Ele está perguntando aqui, você acha que o quê? Uma negociação, um pagamento parcial? Qual que é o seu conselho sobre isso? Sim, a minha dica, inclusive, para ele, em primeiro lugar, é pensar no momento como um todo, né? Você é um ser humano. Nada vai existir, nada vai ter lucro se não houver pessoa, se não houver saúde. Então, é João o nome dele, né? João, a minha dica é o seguinte: Isso. imagina se você conseguisse, com esse inquilino seu, negociar com ele da seguinte maneira: olha, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu vou lhe isentar desse aluguel durante um mês, durante 30 dias. E daqui de hoje, desse ponto de hoje, a mais 2 meses, a gente vai diluir o valor do aluguel nas parcelas vigentes. Você pode até me dizer, poxa, Val, mas aí eu vou ficar sem o meu recebimento nesse mês. Concordo. Agora, se põe no lugar do seu inquilino. Esse cara, ele vai ficar extremamente grato a você. Esse cara, ele vai ser um inquilino seu que eu duvido que ele venha atrasar o pagamento das próximas parcelas. Porque o nível de gratidão dele, com a sua sensibilidade, com certeza vai fazer diferença. Então, a minha recomendação seria essa, entendeu, Altair? Não sei se é o que o João queria escutar, mas eu agiria dessa maneira. Não, perfeito. Por quê? Porque eu acho que aquela velha máxima, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. E Perfeito. essa questão de você ter essa antecipação faz até com que o teu inquilino te dê foco, né? Porque, por exemplo, no momento de crise, se você não se manifestar, ele vai por cascata, vai cascateando ali as prioridades dele e pode ser que ele não chegue em você. Agora, se você se manifesta antes, se você se coloca à disposição de ajudar, provavelmente, que nem você falou, até por essa empatia, no momento dele falar não para você, ele vai pensar, porque ele fala, poxa, a pessoa foi o único que tomou uma atitude, foi o único que realmente se dispôs a me ajudar. Então, eu concordo com você que a dica é essencial. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O Marco Aurélio falou, sou membro da Embaixada do Geração de Valor, lá do Flávio Augusto, né, e convido vocês para realizar uma live conosco no Instagram. Ô, Marco, maravilha, né? Tanto manda uma mensagem aí para o Guia dos Bancos, o Instagram, ele está ao vivo aqui no Instagram, mas você pode buscar lá Guia dos Bancos, Empresas, é o Instagram deles. O nosso é Gerando Empreendedores, é só mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram que a gente vai conversar e vai marcar a live para a gente bater um papo. Boa ideia. Amigos, indica para a gente alguns livros sobre educação financeira. Val, você quer indicar alguns livros aí para educação financeira do pessoal? Cara, eu indico sim. Olha só, a educação financeira, ela é mais psicológica do que uma questão mesmo de prática, tá? Chega a ser um jargão, mas é uma verdade, porque as decisões financeiras, elas são baseadas sempre em decisões que você toma psicologicamente falando. Então, um livro eu recomendo, e para mim é um livro divisor de águas, ele se chama Ponto de Inflexão. É um livro do Flávio Augusto, que foi o cara que fundou o WhatsApp, e hoje tem um time de futebol lá, o Orlando City. E é um livro que, com certeza, todo empreendedor que lê aquele livro, ele vai entender que não é apenas a parte financeira,
mas é o que vem antes das decisões que você vai tomar, a parte psicológica falando. Nesse livro ele conta a história dele e ele fala de alguns pontos de inflexão que ele teve que se decidir, e ele também, com essas decisões que ele tomou, ele chegou a ser hoje um empresário de mais de R$ 1 bilhão. Então eu recomendo esse livro. Maravilha. Olha só, o Anderson está falando aqui, eu sou MEI já há 4 anos trabalhando com venda e serviços de conserto de celular. O que você me indicaria para mudança, né? Eireli ou ME? Bom, primeiro de tudo, eu vou pegar um tempinho aqui, vou contar 30 segundos aí, que eu tenho que explicar em 30 segundos, tá? Ó, tem uma diferença entre Eireli e ME. Quando a gente fala ME ou EPP, nós estamos falando de enquadramento de porte de empresa, tá? Então, eu estou falando de microempresa e eu estou falando de empresa de pequeno porte, EPP. Quando eu falo de Eireli, quando eu falo de uma sociedade limitada, uma sociedade limitada unipessoal, quando eu falo de uma empresa individual, quando eu falo de uma sociedade anônima, eu estou falando de natureza jurídica, eu estou falando de tipo de empresa. Eu até fiz um vídeo no canal, falo assim, eu quero abrir uma ME. Não, você nunca abre uma ME, você abre ou uma empresa individual ou uma sociedade e enquadra essa empresa com base na Lei 123 de 2006, que é o Estatuto da Pequena Empresa, que tem vários benefícios, né, que todas as empresas que estão dentro do limite de faturamento do Simples Nacional podem aderir ao estatuto, né, da microempresa, da empresa de pequeno porte, então é importante fazer esse enquadramento. Então, eu acho que o melhor de tudo que você quer, então, para você que quer abrir uma Eireli, abrir uma sociedade limitada unipessoal, que é uma natureza jurídica que foi criada agora, né? Era uma medida provisória e virou lei com a lei da liberdade econômica, né? Foi regulamentada e é melhor do que a Eireli, porque tem a mesma segurança patrimonial. Porém, você não precisa de 100 salários mínimos para abrir aí a tua empresa. Então é importante dar essa dica para todos os empreendedores aí. Irá funcionar o capital de giro com a carência da Caixa. Essa linha de créditos que será liberada pelo governo, há limite sem garantia? Qual a garantia? Taxa de juro em média? Pergunta aí para o Val. Vamos lá. Então, pessoal, eu diria para vocês o seguinte, para você que está com essa dúvida aí, primeiro ponto, faz o contato com o seu gerente. Lembre que o relacionamento ele não é comigo, ele é relacionamento com o seu gerente. Então, conversa com ele e faça disso uma oportunidade. Ao invés de você ser tão direto nessa pergunta, você pode ligar para o gerente, convidá-lo a conhecer a sua empresa, ele vai conhecer a sua estrutura e quando ele estiver lá, você vai dizer, olha só, vou passar por um momento de dificuldade, quero me enquadrar nesse capital de giro novo da Caixa e tal. E como é que funciona isso? Aí o gerente vai te explicar. Eu posso te adiantar aqui o seguinte, que algumas taxas de juros, elas vão sofrer sim uma redução de até 50% nas taxas de juros, mas lembrando, pessoal, que isso aí é para o momento atual que a gente vive, tá? Não é uma situação que vai ser rotineira. Então, a minha recomendação é essa, que você procure o seu gerente, conversa com ele, mas que você primeiro, antes de ir até esse gerente, tenha muito claro as informações da sua empresa. Faturamento, quanto você faturou. Se eu te perguntasse, por exemplo, se você fizesse essa pergunta para mim, lá na agência, eu perguntaria para você, mas quanto que reduziu o seu faturamento de janeiro até hoje? Qual a perspectiva de redução ou de aumento do faturamento? Porque são essas informações que vai definir a taxa de juros que o banco vai fornecer para você, entendeu? Maravilha. O Giovan está falando aqui, ó, empresas que já estão no cheque especial da empresa estourado, qual que é a melhor alternativa a fazer? Parcela ou busca capital de giro com outros bancos para cobrir? Vamos lá. Aí é o seguinte, essa situação, por exemplo, ela é uma das situações mais comuns no mundo empresarial, né? O uso do cheque especial. E o que você tem que fazer, na verdade, é pensar o seguinte, eu estou criando um passivo para a minha empresa ou eu estou criando um ativo? Se você está criando um passivo constante, não há motivo da sua empresa continuar. Você concorda comigo? Afinal de contas, todo mundo, Altair, cria um negócio para ter lucro, para ter prosperidade. Então, se você está ali sempre tendo um débito ou não está conseguindo tocar o seu negócio, eu convido você a achar outras alternativas dentro do seu próprio negócio. Mas se você está nessa situação e quer continuar com o negócio, a minha sugestão é vai no banco, procura o gerente e pede para ele uma repactuação. A gente até já falou disso aqui. Ele vai pegar o valor que você deve do cheque especial, vai adicionar o que você precisa, e aí ele vai parcelar isso numa quantidade de parcelas que possa encaixar no seu contas a pagar. Mas é interessante, Altair, colocar o seguinte, que perceba que as perguntas, elas sempre é como se a solução estivesse no banco, não é verdade?
E muitas das vezes a solução ela está dentro da própria empresa. Agora, o empresário é que tem que dizer ao banco, olha, minha situação é essa, e qual os produtos, quais as opções que você tem para essa situação que eu estou agora. Seria mais ou menos isso. Então, e você sabe que você tocou num ponto correto aí, a análise também do negócio, porque tem gente que começa a descer a ladeira e não para de descer. Então, assim, tem gente que fala assim, mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, só que ele já estava num negócio muito ruim, ele já estava num negócio que não tem lucratividade. Então, assim, uma análise perfeita que você fez. Eu tenho uma empresa, a minha empresa está operando no vermelho, eu estou tendo sucessivos prejuízos, né? São problemas sazonais ou são problemas que eu já estou carregando de operação, de falta de capital de giro, de falta de know-how de negócio? Porque quando eu olho para o meu vizinho, que tem um cara que tem um escritório de contabilidade que está crescendo, eu olho para o meu, eu não estou crescendo, esse cara está fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo, entendeu? Agora, se eu olho para um mercado que não existe ou está deixando de existir, vou dar um exemplo. Eu tenho uma locadora, né, de vídeo. Eu estou vendo que esse negócio está indo embora. Não, mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, até o dia que você, né, chega à conclusão que você perdeu, e tem gente que começa a vender patrimônio. Esse que é o problema. É, O cara gosta tanto da empresa, ele acha que aquilo ali é a vida dele, que ele tem 2, 3 apartamentos, ele começa a vender o patrimônio para salvar a empresa, né, Val? Isso acontece é muito. verdade. Demais, o tempo inteiro. É uma questão de apego, né? Inclusive, tem uma frase que diz assim, eu não sei se eu vou me recordar toda ela, mas que a sua empresa, a sua mesmo, estou falando com você que está aí do outro lado, independente do ramo que seja, mas a sua empresa, ela só tem três opções para a vida inteira dela, só três. Uma opção é você vender a empresa, outra opção é você deixar a sua empresa como herança para outras pessoas, o seu filho, alguém de sua família, e uma terceira opção, que é o seu negócio falir. E até hoje eu não consegui pensar em outra coisa a não ser esses três caminhos. Eu Sim. até pergunto para vocês, se alguém pensar em outro caminho aí, me fala, mas até hoje eu nunca consegui achar em outra opção do que esses três caminhos. Então, o que você falou aí, Altair, é uma situação, cara, se você está tendo prejuízo, está enxergando que o seu negócio não está dando certo, está descendo a ladeira, ou você vende a empresa, porque você pode vender uma empresa no prejuízo, talvez o Altair até possa confirmar isso mais do que eu, mas você pode vender e alguém com uma ideia diferente revolucionar a sua própria empresa. Ou você pode fechar a sua empresa. É melhor do que você esperar falir, torrar todo o seu patrimônio e depois ainda olhar para trás, colocar a culpa em outras coisas que não em você. É isso aí. Maravilha. Ó, o Alex está perguntando aqui, sou de Macapá, no estado do Amapá. A gente também tem Guardião lá no Amapá, maravilha. A Receita Federal vai lançar algum refis para pessoa física ou jurídica? Então, não tem nada anunciado ainda pela Receita Federal, né? É uma coisa nova, é uma coisa que eles estão pensando, mas eu tenho muita certeza do que eu vou falar para vocês, tá? Dinheiro que vocês têm em caixa agora. Fala assim, Altair, eu não tenho nenhuma perspectiva daqui a 2, 3 meses, o meu negócio vai fechar, eu tenho um comércio, não dá para vender, ou eu posso fazer em casa, sou um restaurante, eu posso entregar em casa, delivery, eu vou fazer alguma coisa, eu sei que meu rendimento vai cair. Se o teu rendimento vai cair, você sabe que realmente vai passar por isso, então a primeira análise você tem que ficar com dinheiro em caixa. É aquilo que eu falei um pouco atrás. O governo vai cobrar juros do imposto? Vai, mas se você não tem dinheiro, se você não tem condições de pagar, você vai pagar o governo, vai ficar sem dinheiro em caixa para não pagar as obrigações mínimas, né, que você tem na tua empresa? Não. Na minha opinião, né, Val, é importante, se não tem uma perspectiva de chegada de um novo capital, é segurar esse dinheiro, né? Não, sem dúvida, concordo plenamente, você disse tudo aí. Eu até assim, faço questão de colocar aqui também, pessoal, para vocês se antenarem também ao mundo digital, né? Porque, Altair, tem muito vendedor de produto físico que ainda não conhece as plataformas como o Mercado Livre, como os marketplaces, enfim, essas empresas que vendem virtualmente falando, e é uma boa, pode ser uma alternativa de uma venda que não está no seu negócio próprio e pode mudar a história da sua empresa, tá? Então, concordo plenamente com o que você falou, você está certíssimo. É isso aí. Maravilha. E tem uma aqui que perguntou, o Tiago, ele perguntou o seguinte, já há alguma coisa sobre MEI para receber algum auxílio de R$ 200 dado ao Bolsa Família, que na verdade o governo prometeu esses R$ 200 para o autônomo, né? Eu acho que é uma forma de ajudar, mas
não vai, com certeza, né, a pessoa que estava trabalhando, que estava vendendo, que estava negociando, ele não, provavelmente ele não ganhava menos que um salário mínimo. Pode ser que nas grandes capitais isso não aconteça, pode ser que muito no interior, lugar muito difícil, a pessoa pode até ganhar um pouco menos de salário mínimo, mas normalmente o autônomo ganha mais, né, a pessoa que está ali em movimento, e esse dinheiro não vai ajudar tanto, né? Vai ser um auxílio inicial, mas não vai conseguir resolver o problema de ninguém, né? Até porque você vai ver a conta de energia que você paga na sua casa, né? Já é, sei lá, 100, cento e poucos reais o mínimo aí, né? Aham, não, sem dúvida. Você também, você foi o gerente aí, na verdade, né? Porque, assim, a informação é exatamente essa. Os R$ 200, pessoal, são para autônomos e pessoas num estado crítico, né? Um estado que ela não fatura, quem sabe, nem R$ 400 por mês na sua empresa, no seu negócio. E a gente sabe que, principalmente no interior do nosso país, existe muito isso. São muitos casos. Então, é um valor que, assim, ele vai alimentar quem realmente precisa. E cabe às pessoas que têm uma condição melhor ter essa consciência de pensar, poxa, isso aí vai resolver meu problema? Não vai. Então deixa isso para lá, não vou me meter, deixa quem realmente precisa buscar esses direitos aí. Maravilha. Ô Val, então para a gente terminar a nossa live, eu queria pedir para você, né, fazer um resumo, né, do que o empreendedor, agora nesse momento, olhando para o lado financeiro, olhando para a organização financeira dele, quais são as prioridades, né, que a gente já falou um pouco sobre isso aqui na live, mas como você orienta que ele proceda, né, em busca do capital, né, em controle do capital que ele já tem em mãos, né, as prioridades que ele precisa dar. Faz um resumo de tudo aí que a gente conversou para a gente ajudar esse empreendedor e finalizar a nossa live. Beleza, vamos lá. Pessoal, quem quiser anotar, inclusive, aí, pode anotar. Mas o primeiro de tudo, paciência, inteligência. Primeiro de tudo. Dito isso, vocês vão levantar quanto que vocês têm hoje na conta da sua empresa. E lembre que você tem contas a receber. Você tem contas que você já vendeu no cartão e você não antecipou. Você tem aquele boleto que você gerou e a pessoa ainda não pagou, mas ele vai pagar. Então faz esse levantamento total de quanto você tem a receber. Feito esse levantamento, quando esse recurso ele estiver próximo de entrar na conta, ou se ele já estiver na conta, faz o contato, e aí eu digo isso, eu preciso que vocês se comprometam comigo, tá? Faz o contato com o gerente da sua empresa. Convida o gerente para ir até o seu negócio. Não faz como a grande maioria que vai ligar e falar, olha, eu preciso de um empréstimo. O que é que o banco vai fazer? Ele vai te emprestar aquilo que ele tem de mais caro. Lembra do exemplo do restaurante? Então, convida o gerente para ir no seu negócio. O gerente indo no seu negócio, você vai passar para ele toda a situação, conheça a sua empresa num formato 360 graus, conheça cada detalhe da sua empresa. Feito isso, o gerente foi lá, aí sim você vai abrir o coração. Olha só, minha empresa tem um faturamento de tantos R$ 1.000 todo mês, tem um histórico positivo, ou então já passei por um momento de dificuldade, ou quiçá eu estou no momento de dificuldade, mas o que eu preciso hoje é saber de você, gerente, qual é a opção que você tem para mim. E por que eu estou fazendo esse resumo mais amplo? Porque depende do banco que você tem conta. Nós temos hoje mais de 5 bancos tradicionais e bancos que operam fortemente no mercado. Então, não teria como a gente dar aqui um direcionamento para um único banco. Não, um direcionamento que eu posso antecipar para vocês, que inclusive, Altair, é uma coisa que a gente vai fazer na Semana das Empresas que Enriquecem, é o seguinte, anota, tá? Essa dica aí é matadora. Você, enquanto negócio, você, enquanto empresa, você que tem um CNPJ, você precisa ter 2 contas jurídicas, 2 contas da sua empresa em 2 bancos diferentes. Sempre. Ah, eu posso ter mais? Pode, mas não é o ideal. Ah, eu posso ter menos? Pode, mas também não é o ideal. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque você tem 2 possibilidades de negociação. E como eu falei mais cedo, cada banco tem um perfil de cliente que ele gosta de atuar. O Banco do Brasil, por exemplo, é um banco que atua fortemente no agronegócios. A Caixa Econômica é um banco que atua fortemente na habitação. Então, cada banco tem o seu segmento que ele mais gosta de atuar. E não significa que ele não atua em outros, mas é aquele que ele tem mais forte. Então, empresário, tenha isso em mãos. Feito isso, pega todas essas informações que nós passamos aqui da live, de bancos que, eu vou resumir aqui para vocês, bancos que vão reduzir a sua taxa de juros, bancos que vão dar uma carência de até 60 dias para você começar a pagar um capital de giro,
Ou então, máquinas e equipamento, Altair, isso aí é muito importante. Tem muito empresário que o cara tem, por exemplo, um restaurante, precisa trocar as mesas e cadeiras, e ele vai no banco e pede um empréstimo. É totalmente errado. Ele tem que ir no banco e pedir e solicitar um financiamento de máquinas e equipamentos, porque aquelas próprias máquinas e equipamentos, eles vão servir como garantia dessa operação. Continuando aqui, nós temos outros bancos que vão oferecer a reorganização financeira. O que é isso? É você juntar aquela operação de crédito que você já vem pagando com o banco, mais o cheque especial que você também está usando, mais um cartão de crédito que você, quem sabe, usou e não conseguiu pagar tudo. O banco vai possibilitar que você junte isso e você consiga reorganizar financeiramente a sua empresa, transformando tudo isso em várias parcelas que possam enquadrar no seu contas a pagar. Mais uma coisa, alguns bancos vão aumentar o limite do cartão de crédito em 10%, isso é uma coisa muito importante. Eu recomendaria até você deixar esse cartão de crédito como um plano B, sabe? Pega o cartão, coloca lá, deixa ele no lugar bem reservado para você usar como último recurso, porque à medida que você vai pagando a sua fatura de cartão, o cartão também vai carregando aquele valor. Então tenha isso como um plano B. E, por final, um banco que também vai elevar de 50 para 100 mil reais a operação com garantia de aval. E aval é o CPF de vocês, tá? Perfeito. E eu acho que é um trabalho, Val, parabéns aí, né, pelo seu trabalho, porque eu acho que levar esse conhecimento ao empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, porque como você falou, né, o grande empreendedor, o cara que está lá como uma grande empresa, como uma multinacional, ele já sabe disso, ele já sabe os caminhos, ele já sabe o que pegar, ele já sabe todas as possibilidades, que ele tem pessoas preparadas, né, para auxiliá-los. Agora, o pequeno negócio não. O pequeno negócio é o que mais paga a conta, né? Deu certo aqui, o pessoal está agradecendo muito a live, já mandei o link aí para o pessoal entrar e acessar. Depois nós vamos colocar também na descrição aqui do vídeo, quando a gente for editar, para ajudar esses empreendedores. E assim, pode ter certeza que o teu trabalho é muito diferenciado, é um trabalho que com certeza vai alavancar muito os negócios dos pequenos empresários hoje no Brasil. E a gente sabe, né? Todo mundo começa pequeno, mas chegar lá no topo, tá, existe essa possibilidade para todo mundo e depende muito da dedicação e do empenho de cada um. Muito obrigado mesmo Verdade. pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, tá? Altair, é verdade, é exatamente isso. E assim, como você mesmo disse, né? Imagina, quem mais emprega no Brasil é justamente os pequenos empreendedores, é justamente você que está me assistindo e assistindo o Altair aqui. Então, vocês fazem sim parte de uma grande mudança de uma nação. Eu tive, Altair, uma experiência, cara, que foi muito bacana, né? Só para a gente finalizar com um exemplo. Mas eu tive na China, há 1 ano e meio atrás. E lá na China aconteceu um negócio interessante. Foi quando eu cheguei na China, eu tenho um amigo que mora lá, é o Cláudio, até vou mandar um abraço para ele, que ele deve estar nos assistindo. É seu fã, inclusive, viu, Altair? Que legal. Comentei de você para ele, ele falou, cara, eu conheço e tal. E quando eu cheguei lá na China, pessoal, eu me deparei com uma situação assim, ó. Tudo ela no QR Code, tudo. Então, eu levei um dinheiro e falei para esse amigo meu, olha, a pizza, eu tinha acabado de chegar, a gente foi num restaurante, falei, a pizza é por minha conta, hein? Ele falou, tá bom, quero ver como é que você vai pagar isso. E na hora de pagar, realmente foi impossível. Por quê? Tudo lá é no QR Code. E tudo se paga através do celular. Você aproxima o QR Code Você aproxima a sua câmera do QR Code, aparece a função débito ou crédito e assim. Só que isso é para tudo, para táxi, para comida, para tudo. E eu lembro que teve um restaurante que eu cheguei após alguns dias lá na China e eu não consegui baixar o aplicativo. Então, toda a minha viagem foi bancada por esse amigo meu e depois eu devolvi o dinheiro para ele. Mas eu lembro que eu cheguei no local e uma mulher que trabalhava lá no local, ela fez o seguinte para mim. Quando ela viu que eu não tinha um aplicativo, ela me pegou literalmente pelo braço e falava em mandarim assim. Ela queria dizer para mim que eu deveria baixar o aplicativo para que eu pudesse fazer igual a eles, pagar a conta e tal. Só que eu não tinha um aplicativo. E lá na China, pouca gente sabe, mas a China é um país bem fechado, então não é tão simples assim de você baixar um aplicativo, configurar esse aplicativo e conseguir fazer os pagamentos. Mas aí o meu amigo que mora lá, ele falou para mim o seguinte, Val, o que ela está tentando fazer é te ensinar para que você possa, com essa informação, com esse ensinamento, não passar mais por essa situação de não conseguir pagar. Então, olha a diferença. Você está num país onde, mesmo com toda aquela população, as pessoas querem te ajudar, elas querem mostrar como faz, sabe?
E aí isso ficou muito marcado para mim. E eu enxergo no Guia dos Bancos esse projeto, essa ajuda que aquela mulher tentou me dar. É uma forma que eu tenho de levar os empresários ou quem quer empreender para poder utilizar, para poder o dinheiro não ser mais o problema da empresa, para poder o dinheiro não ser mais o que vai impedir ele de realizar aquele sonho de abrir a sua empresa ou de crescer o seu negócio, duplicar, enfim. É isso, pessoal. Altair, queria te agradecer, cara, de coração. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, viu? Muito, muito pessoal. Cara, o Altair, esse cara, ele tem uma energia assim fora de sério, sabe? E eu digo para você, Altair, quando a gente se falou hoje mais cedo, é impressionante como você é um cara que cativa, as suas palavras são palavras muito simples e diretivas, sabe? É uma linguagem muito legal. Então, eu queria te agradecer em nome de todo mundo que está aqui te assistindo já há um tempo. Obrigado pelo carisma, obrigado pelo que você está fazendo aí pelo país, tá? E, assim, a sua ajuda aqui nesse projeto também, ela é super bem-vinda. Quero te dizer que eu estou à disposição, o que você quiser fazer, live ou, enfim, estamos juntos. E, cara, estou à disposição, só tenho te agradecer, viu? Eu que te agradeço, meu querido, mais uma vez, Val Macedo, aqui junto com a gente para ajudar esses empreendedores a entenderem todo esse universo que é um pouco obscuro para todos os empreendedores, que é o universo dos bancos, guia dos bancos, mais uma vez fazendo o seu papel de forma extraordinária, ajudando as pessoas. Todo mundo aqui no YouTube estão agradecendo aqui o nosso esforço, a nossa dedicação em trazer realmente informações relevantes. Foi a primeira, com certeza, de muitos encontros que a gente ainda vai fazer ainda para ajudar empreendedores, e eu estou muito feliz.